Amém? Você crê nessa palavra? Meus irmãos, eu louvo a Deus por mais uma noite na presença do Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, pela vida do pastor Edilson, que é mais ombreira da casa de Deus. Que o Senhor continue abençoando cada um dos irmãos. Amém? Meus queridos irmãos, hoje os irmãos sabem que é um culto de doutrina da palavra de Deus. Eu convido a igreja a se pôr de pé para a gente ler um texto da palavra do Senhor, que está lá em Filipenses, o capítulo 2 e o versículo de número 4 por diante. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 2, do versículo 4 por diante, em nome de Jesus. Glória a Deus. Filipenses fica logo ali, depois vem a primeira epístola, Efésios, depois vem Gálatas, 1 Coríntios, e no Coríntios fica por ali, depois de Gálatas. Glória a Deus. Aliás, depois de Éfeso, né? Os irmãos acharam? Amém. Quem achou, diga eu vou para o céu. Eu vou para o céu. E quem não achou, diga mas eu também vou. Vai, irmãos. Todos nós aqui, o alvo é esse, né, irmão? É chegar nas moradas eternas, né? Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós mesmos sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Amém, meus irmãos? Possa sentar, meus queridos, em nome de Jesus. Meus amados, eu estava orando a Deus nessa madrugada, pedindo ao Senhor uma palavra para a igreja dessa noite. E o Senhor me conduziu a esse texto de Filipenses. E os irmãos sabem que muitas das vezes a gente prepara um texto da palavra de Deus e o Senhor, Ele nos leva por caminhos diferentes. Mas a palavra, ela sempre será a mesma. Amém, meus irmãos? Sempre será a mesma palavra. Meus queridos irmãos, pensando na bondade de Deus, o Senhor, Ele me deu uma palavra simples. Eu quero nessa noite passar para a amada igreja do Senhor. E eu estava pensando a forma de Deus trabalhar na nossa vida. Às vezes a gente pensa que Deus, Ele trabalha do nosso jeito, né? Por mais humano que nós somos e somos falhos, mas Deus, irmãos, Ele tem as suas maneiras de trabalhar na vida de cada um de nós. Quer ver? Nesta noite você chegou aqui e eu acredito que pela palavra Deus já tem trabalhado na tua vida. Acredito que nessa noite Deus já falou comigo, já falou com você. Eu confesso, irmãos, que ao chegar aqui nesta noite e me sentar nesse altar, eu já ouvi Deus falar comigo. Aleluia! O bom de ser crente é isso, mas que Deus, Ele fala, amém? Nós não precisamos de sacrifício para que Deus, no tempo de hoje, venha falar conosco, mas sim de obediência, amém? Você vê que Deus, Ele amou tanto, aleluia, a cada um de nós, que quando Ele resolveu criar o homem, resolveu fazer ali, construir, arquitetar, Deus preparou nos mínimos detalhes. E eu estava imaginando, irmão, na madrugada, aleluia, de hoje, que, aleluia, o Espírito Santo de Deus falando comigo, quando Deus, Ele resolveu criar este universo, você vê que Deus, Ele foi falando, Ele foi dando ordem, e foi falando, e conforme a Bíblia diz que Ele foi falando, Ele foi dizendo, as coisas foram aparecendo
aparecendo, de maneira que, aleluia, aquilo que ele disse foi concluído para a glória do nome dele. E nós vemos isso, irmão, quando nós lemos o livro de Salmo. Se você puder abrir a palavra de Deus e meditar junto comigo, abra aí o livro de Salmo, no número 33. Como os irmãos sabem, o livro de Salmo, ele não é um livro de história, é a harpa dos judeus, né? É um livro que contém número, mas tudo ocorre para a glória de Deus. No número 33, o salmista ali, alegre, animado. A Bíblia não diz qual foi o salmista. A gente vê, pastor Edilson, ele dando relato, porque até hoje, muitos cientistas, eles não acreditam em Deus pelo fato, aleluia, de querer entender como tudo isso se formou. E, irmã Zélia, isso de fato tem que ter fé, tem que ter, né? Tem que ter, aleluia, convicção de quem está servindo. Você chegar para um cientista e dizer que existe um Deus acima desse céu, que criou a terra, que criou o homem, sem nenhuma matéria física, nenhuma necessidade, isso é difícil, irmão. Mas nós não precisamos de nada disso. O Espírito de Deus, ele vai na nossa alma e nos revela a natureza de Deus. Você pode dizer amém por isso? E você vai ver o salmista aqui, né, falando no versículo 6, ele vai dizer: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Amém? Veja, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos dele pelo Espírito da sua boca. Veja só, era Deus, irmã Eliane, falando e as coisas automaticamente aparecendo. É assim ou não é na vida da gente? Deus, ele fala e automaticamente as coisas acontecem. Aleluia. Deus falou que vai fazer, minha irmã, aguarda em silêncio. Se ele falou, aleluia, vai acontecer, porque a palavra dele tem poder no céu e tem poder na terra. Você pode dizer amém por isso? E a Bíblia vai dizer ainda no versículo 9 desse salmo que nós estamos lendo, o salmista ali empolgado, cheio do Espírito de Deus, ele vai dizer: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Você pode dizer amém por isso? Você imagina, irmão, o trabalhar de Deus. E Deus foi dizendo assim: haja terra. E nunca tinha, aleluia, houvendo feito terra. E a terra foi aparecendo. E ele disse: haja água, oh glória. E a água foi aparecendo. E ele, quando viu, porque tudo que Deus faz é bom. Amém? Tudo que Deus faz é bom. E a Bíblia diz que Deus se agradou de ter feito tudo isso. E ali ele foi dando ordem. E ele disse: haja planta sobre a terra. Porque ele faz primeiro as coisas tudo em ordem, não é? Porque já pensou se ele dissesse: haja erva verde. Mas cadê a água para alimentar, né? Aleluia, para dar vida à erva verde. Mas eu quero dizer uma coisa da parte de Deus para os irmãos. Deus, quando ele fala uma coisa, ele tem direção certa. Deus não faz nada errado. Tudo que Deus faz é perfeito para a glória do nome dele. Você pode dizer amém por isso? E depois que ele ali criou ali a erva verde, aí ele vai dizer agora, vai dar ordem para os animais, né? Para a área do animal terrestre, a área dos animais do ar, a área dos animais do oceano. E ele foi falando, como o salmista está dizendo, pela palavra, e as coisas foram automaticamente, aleluia, acontecendo. Mas eu fico perplexo quando eu comecei a ler, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, foi que em tudo que ele criou, ele usou o quê? A palavra. Você pode dizer amém por isso? Tudo que ele criou, irmãos, ele usou a palavra. Tudo que ele criou. Mas quando ele disse: eu criei tudo isso, eu determinei todas essas coisas, mas agora falta alguém para que venha administrar tudo isso. Aí ele disse: só que esse alguém que eu vou criar, eu já não vou usar mais a palavra, eu vou usar a minha própria mão. Aleluia. Você está sentindo Deus nessa noite na sua vida? Aleluia. Irmão, para fazer todo
universo, arquitetar todas essas obras, Ele usou a palavra, mas para criar o homem, Ele usou as mãos. Você pode dizer amém por isso? Quando nós lemos, irmão, o livro de Gênesis, o capítulo 1 e o versículo, abra a sua Bíblia por gentileza, o versículo número 26, aleluia, o livro de Gênesis vai dizer: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E veja a intenção boa de Deus: e domine sobre o que, irmão? Sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Você pode dizer amém por isso? Amém. Então veja, eu estava lendo aqui esse texto e o Espírito Santo me revelou uma coisa. Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou de forma, onde Ele falava e as coisas iam se formando. Mas para criar o homem, Ele chamou alguém. Você sabia? Deus chamou outra pessoa para Ele criar. Deus chamou, meus amados irmãos, uma pessoa a mais. Por quê, pastor? Porque Ele disse: façamos. Está no plural, irmão. Ou seja, Ele não disse faço, Ele disse façamos. Alguns leitores bíblicos vai dizer que quando Ele foi criar o homem, Jesus estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. E para os irmãos ter mais o compreendimento da palavra, Ele disse: tem uma coisa, eu só não vou construir, só não vou criar, só não vou formar, mas também vou fazer igual a mim. Você pode dizer amém por isso? Aí eu observo essa palavra e eu vejo pessoas querendo se matar, irmão, querendo se suicidar, não dando valor à vida. Às vezes o tempo passa e fica: meu Deus, eu estou ficando velho, eu estou ficando velha, eu já não vou servir. Irmão, não diga isso não. Se tem alguém que está dizendo isso, repreenda, é coisa do diabo. Você é imagem e semelhança de Deus. Deus te criou com as próprias mãos e Ele tem uma finalidade na tua vida. Ainda que alguém não te valorize, Deus está falando com você que está do outro lado: a tua vida é preciosa nas mãos do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Se dê valor, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus cria o homem para uma eternidade. Só que a Bíblia diz no versículo 27, veja aí o versículo 27, e criou Deus o homem, e a sua imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Você pode dizer amém por isso? Amém. Glórias a Deus. Ou seja, Ele criou macho e criou fêmea. Só que, aleluia, tem pessoas que dá um nó na mente, porque de como pode, pastor? Ele criou homem e mulher, e porque lá no capítulo 2, versículo 7, Ele forma o homem, e depois Ele vai e tira da costela do homem, e ali Ele vai e cria e forma a mulher. Diga para seu irmão: Deus, diga para ele, para quem está do seu lado aí, diga: Deus faz tudo perfeito. Diga: ninguém pode atrasar o projeto de Deus. Você pode dizer amém por isso? Eu vou lhe dizer o porquê. Criar não é a mesma coisa de formar. Amém? Criar significa fez o projeto, criou o projeto, mas só forma o projeto quando se há condição. Você pode dizer amém por isso? Aí Deus vai, cria o homem, cria a mulher, e ali no capítulo 2, versículo 7, vai dizer assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou aonde, irmão? No seu nariz o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Dê glória a Deus por isso. Quando você vai até a mercearia, o armazém, atrás, quem sabe lá de um baldo, você traz ele cheio de água? Dificilmente, né? Ele vem seco, não é assim? Primeiro você tem um plano, você cria um plano na mente. Você diz: eu vou lá, vou comprar aquele baldo, mas eu vou comprar com uma finalidade. Qual é, pastor? Seja qualquer finalidade, mas tem uma finalidade ali. Quem sabe encher de água, não é assim? Deus é assim. Você se salva, vai conhecendo a palavra, vai entendendo o que é de Deus, o que não é de Deus, e sabe o que é que Deus faz? Lá no finalzinho, Deus pega o bálsamo da presença dele, o óleo santo, e Ele vai encher desse baldo, que outra hora era vazio, só criado e não servia para nada. Hoje está dando fruto para a honra e glória de Jesus, porque primeiro Deus cria e depois Deus vai lá
e forma. Pastor Edilson, tinha um obreiro que estava coligando comigo e disse: pastor, eu estou com nó na mente, porque, olhe, Deus não criou o homem, não criou a mulher, mas porque no capítulo 2 Deus forma o homem e depois é que Deus revela a mulher. Aí eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque ele estava com base nesse texto aqui. Eu quero que os irmãos leiam comigo, capítulo 2 de Gênesis, versículo de número 18, quando Deus disse: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. E a Bíblia diz no versículo de número 22, e da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e trouxe-a e deu a Adão. Versículo 23, e disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí ele veio me dizer que antes, e ele começou, irmão, mas antes Deus tinha criado o homem e a mulher, só que a tal da Lilith, eu não sei se o pastor Edilson já estudou sobre isso, Lilith, Adão teve outra mulher e deu errado, e agora ele está dizendo: essa irmão, Deus não faz nada errado. Você pode dizer amém por isso? Se tem alguma coisa dando errado na tua vida, pode ser porque você tem tentado passar na frente de Deus, mas tudo que Deus faz é certo, tudo que Deus faz é perfeito. E tem uma coisa: tudo que Deus cria é bom. Aleluia, meus amados irmãos. E quando Deus agora forma esse homem, Deus agora vai dar fôlego de vida. Esse homem vai se tornar a criatura perfeita de Deus na face da terra. Você pode dizer amém por isso? Amém. Só que Deus, ele tem ordem. Deus, ele tem ordem. Você pode dizer amém por isso? Amém. Ele tem ordem. E o que é que ele vai fazer? Ele agora vai dar uma ordem. Capítulo 2, versículo 16, veja aí. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comereis, certamente morrereis. Você pode dizer amém por isso? Eu penso, é um pensamento meu, uma tese minha, não posso aplicar para os irmãos, mas eu creio que Deus criou Adão primeiro pelo fato de Deus saber que Eva ia falhar. Ou Deus não sabia, irmão, que Eva ia lá pegar aquele fruto, se alimentar daquela árvore? Deus sabia. Deus sabia. Aí agora eu entendo uma coisa, irmão, que enquanto Adão estava ali no Éden, só, quem sabe ali caminhando com os animais, apacentando as ovelhas, quem sabe ali, pescando, Adão só, e Adão olhava, irmão, para os animais e via que em cada animal havia uma companheira, e Adão foi se sentindo só, foi se sentindo rejeitado, e Deus foi observando, mas Deus não criou Eva, não formou Eva logo, porque Deus sabia, irmão, que Eva ia pecar. Aleluia. Eva ia desmistificar o plano de Deus. Isso é tão provável que a Bíblia diz que o cordeiro que foi morto, ele não foi morto enquanto estava na terra, ele foi morto desde a criação do mundo. Você pode dizer amém por isso? Por quê? Porque ninguém pega Deus de surpresa. Você pode dizer amém por isso? Ninguém pega Deus de surpresa. Aí agora Deus vai e cria a mulher, dá Adão, sabendo o que ia acontecer, e a mulher agora começa a induzir a tentação e começa a pecar. Aí tem um que diz assim: mulher, nós estamos nessa situação por causa de tu, porque se não fosse tu, a gente não era pecador. Irmão, e por que ele foi comer? Não é? E por que ele foi comer? É aquele marido que diz: mulher, não compra carne, a mulher vai comprar carne, ele está comendo. Mas porque tu gastasse muito bem, não comeu? Não é assim? Irmão, porque ele comeu, ele não sabia. Deus não deu a ordem a ele também. Então ele também é pecador. Você pode dizer amém por isso? Ele também é falho, ele também erra. E agora, irmão, Deus tem que agora criar um plano. Há quem diga que Jesus, ele é o segundo Adão, aleluia, o Adão que nasceu de uma mulher, nem pelo sêmen do homem, mas foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém por isso? O único homem, irmão, que veio à terra 100% homem, mas usou o Espírito Santo para que viesse, aleluia, vencer as batalhas do dia a dia. Você pode dizer amém por isso? Amém.
Tem gente que diz assim, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Não. Para você entender uma coisa, Jesus se esvaziou-se. Você sabe o que é se esvaziar? Ele se esvaziou-se de si, irmãos. Veja que humilhação, veja que, aleluia, veja que propósito divino Jesus tinha na vida dele, porque crente tem que ter propósito. E a Bíblia vai dizer que ele se esvaziou-se, ou seja, ele saiu de si, só de descer e vir até a terra. Isso nos mostra o quanto Jesus se humilhou por mim e por você.